Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar abordando aí a aula aí de filtros recursivos, né? Como eu tinha falado para vocês, há um material aí do Calma Filter for Beginners aqui na internet, tem um Git, né? Os principais códigos dele. Então aqui a gente tem o filtro de média, né? Tem o média móvel, né? E o filtro passa baixa, tá? Então se a gente acessar aqui, a gente tem os arquivos, né? A implementação desses filtros aqui, que eu vou estar mostrando para vocês aí no Octave Online. Vamos fazer o teste, ver se a gente consegue fazer, tá? Então, antes aqui de começar o vídeo, eu fiz o download dele e já baixei esses arquivos aqui, tá? Eu fiz o upload do filtro de média aqui, depois a gente faz dos demais aqui, né? Clicando no upload aqui, indicando o local do arquivo, tá? E a gente já baixou os três arquivos aqui, né? Da pasta aqui, né? O Filtro, GetVolt e o teste aqui de filtro de média, né? Então, o que que tem aqui, pessoal? O que que é essa função getVolt aqui, né? Essa função getVolt aqui nada mais é que ó, ele colocou aqui a tensão aqui de 14.4, tá? Então, esse aqui seria o valor verdadeiro do, 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 da nossa medida, tá? E ele corrompeu aqui com o ruído aqui, ele usou, ele fez um ruído aqui, né, é, utilizando o RandN, a gente pode fazer aqui um help RandN aqui para a gente obter mais informação dessa função, tá? É, então, o que que ele faz aqui, ó? Retorna uma matriz, né, com distribuição aleatória, né, normal, então uma distribuição normal, elementos tendo de média zero, né, e variância 1, tá? Então, se a gente quiser mudar a variância dele aqui, a gente tem que alterar. Então, vamos fazer um teste aqui, ó, no comando no RandN, ó. A gente ficar repetindo aqui, ele vai trazer valores aleatórios para a gente, tá? Então, essa é uma forma de a gente utilizar. Se eu fizer o comando RandN, né, 2, né, então ele traz uma matriz 2 por 2 para a gente, tá? Se eu fizer 1,2, ele vai trazer um vetor linha, né, de ruídos aqui para a gente. E se eu fizer 2,1, ele vai trazer um vetor coluna de ruído para a gente aqui, com variância 1, né? Então, muitas vezes pode acontecer que a gente precisa gerar esses ruídos aqui, né, normalizados de média zero aí, né? A gente sabe que ele tem variância 1, mas a ideia, talvez, para a gente, como que eu faço para alterar a variância desse ruído aí, né? É só a gente multiplicar, a gente poderia criar uma variável var, né? Sei lá, variância igual a 0,1, né? E aí, quando a gente fosse fazer o ruído W aí, a gente poderia fazer var vezes rand n aí, 2,1, tá? A gente poderia gerar um ruído com uma variância diferente aí, apenas multiplicando, tá? Então foi esse comando que ele utilizou aqui, ele colocou 1,1, né? Fazendo rand n 1,1, a gente gera apenas um valor escalar aqui, tá? Ele não tem nenhum bias aqui, né? Nada de um outro valor, então a média dele vai continuar em zero. A gente poderia alterar a média dele também somando um valor aqui, né? Etc. E aí aqui o valor da medida real. O que, que vai acontecer? Ele fez o function aqui z igual a getVolt, né? Então não tem entrada nenhuma, né? E ele vai retornar o valor da medida aqui, o valor z, tá? Então essa é a função getVolt, né? E vamos ver aqui o valor, a função average filter, né? Deixa eu fazer um help aqui persistente, só para a gente ver o que essa função faz aqui, tá? Eu geralmente não utilizo ela, mas no livro do Kim aí eles trazem bastante, né? Ele fala que a variável que já foi declarada, né? É, persiste na função, né? Então o que acontece? A gente não vai precisar é, é, toda hora ter que, por exemplo, ele vai calcular o valor anterior aqui na primeira vez com k igual a 1, né? Então ele fala se first run is empty, né? First run,
Então ele vai colocar k igual a 1 e o valor anterior igual a 0, né? E o first run vai ser igual a 1, tá? Ele faz essa primeira medida. Então, a partir desse valor, na próxima vez que entrar aqui na função, esses valores já vão estar alocados e a gente não vai repetir, tá? Geralmente a gente corrige isso sem usar esse persistente, colocando aqui o previous average e o valor de k aqui como entrada da função. Aí ele quis economizar aqui para ficar mais simples, acho que é mais didático, né? Então ele não colocou esse valor, tá? Então é uma outra forma de implementar aí com esse persistente aí. Bom, lembrando lá do nosso filtro de média, né? Deixa eu trazer aqui no slide, né? Então aqui a gente tem nosso filtro de média. Essa basicamente essa equação aqui, o alfa a gente calcula como k menos 1 sobre k, e o valor de 1 menos alfa é 1 sobre k aqui, né? Basicamente é o que a gente já tinha, né? Vou voltar aqui para a nossa tela. Ok. Então foi basicamente isso. Ele calculou o alfa aqui como k menos 1k dividido por k, e o filtro de média aqui, alfa vezes o valor anterior, né? O previous average aqui, e mais 1 menos alfa sobre vezes x, né? Então x é o valor que a gente quer fazer a média, né? É o valor medido aqui, né? Que a gente vai calcular, tá? Aí ele atribui aqui o previous average aqui. Isso aqui é importante, pessoal, em equações recursivas, né? Aqui ele traz aqui, então, para o próximo loop, né? Na próxima vez que ele passar nessa função, né? O valor anterior vai ter que ser o próprio valor da média agora, né? E o valor de k futuro, né? Aqui ele está fazendo um incremento. Ele chama k mais 1, tá? Então ele fez o incremento da função aqui como k mais 1, tá? Então essa aqui é apenas a função de média, tá? Então como que fica aqui a função de teste aqui? Ele determinou um sample time aqui, né? Um período de amostragem aqui de 0.2, aqui pode ser segundos, né? Quantidade aqui. Criou um vetor de tempo aqui, né? De 0, 2.dt até 10, tá? Como que funciona essa expressão aqui? Na verdade, ele vai criar um vetor de 0 até 10, só que espaçado de 0.2, que é o valor de dt, ok? Vamos ver como fica aqui, ó. Sempre que vocês tiverem dúvida de alguma coisa, pessoal, aqui não tem especificado o valor de dt, tá? Então, eu vou pôr aqui, dt igual a 0.8. Sempre que vocês tiverem dúvida de alguma coisa, tragam aqui para o command window, que vocês verificam o que acontece, tá? Então, ele fez o vetor aqui, ó, espaçado, né, 0.2, 0.4, né? Então, esse é o nosso vetor de tempo, tá? Eu ainda não executei aqui, mas se a gente executar, vamos jogar esses dois elementos aqui. Mas vocês verem, é o nosso vetor de tempo. Aí ele vê quantas amostras aqui tem o lente, né? E especifica isso aqui. 51, né? 51 é o tamanho do vetor. A gente poderia fazer o size aqui também, né? Vou voltar aqui para se você fizer o size aqui, ó, size t, a gente também obtém essa informação, mas ele tá, como é um vetor linha, tá na posição 51 aqui, ok? Ele preenche aqui, já cria os vetores, né, com zeros, né? Então aqui ele cria um vetor de zeros aqui para marginar a média, tá? Então é basicamente isso que ele está fazendo aqui. Aqui a gente não tem a unidade de n samples aqui, deixa eu copiar aqui também. Então zeros, então eu crio um vetor de zeros, mesma coisa ele faz para o x de média aqui, né, o x filtrado, né, e etc. Então ele vai fazer um loop aqui, um for, tá, esse loop aqui, para calcular. O que tem nesse loop, né? Vai ter a função de getVolt, que vai dar o valor medido, tá, e ele vai, o valor medido vai ser passado para a função do filtro, né, que vai retornar o valor de média, tá. Aqui fica escondido, pessoal, a questão da recursividade, né? Como eu tinha falado para vocês aí. O que acontece aqui? Então, é que ele só armazena o valor de média e o valor, né, medido, tá?
para depois a gente fazer o plot aqui. Ele usou o comando hold on aqui para fazer os dois gráficos, tá? É uma outra abordagem interessante. Então, quando você dá o hold on, tudo que você vai ficar, tudo que você fizer depois de gráfico vai ficar na mesma figura, tá? Se você quiser desligar isso aqui, é só dar um comando hold off aqui que ele desliga, né? Vamos executar aqui para ver o que acontece. Aqui tem o resultado, né? O gráfico aqui da nossa função aqui, tá? O que aconteceu? Ele executou aqui, né? Aqui o valor vermelho é o valor medido, né? Então esse aqui é o valor medido de tensão e esse aqui é o valor de média da função, né? O que acontece isso aqui, pessoal? Conforme for a média, né? O valor de média, à medida que a gente vai tendo mais valores, né? Mais esse valor vai tender a ficar mais estável. Você vê que ele tem uma oscilação aqui no início e depois ele vai ficar bem estável, né? Então o filtro de média, né? Ele só vai fazendo a média vai ficando maior cada vez que vai aumentando a quantidade de dados aqui, né? Dependendo da aplicação, isso não é interessante, ok? Bom, em relação ao filtro de média seria isso. Vamos fazer mais vamos fazer o upload aqui de mais dos outros filtros aqui. Vocês podem salvar aqui, tá, pessoal, a PNG ou a figura depois, tá? Acho que vale a pena aí. Ok, então para fazer a simulação dos demais filtros, eu vou fazer o upload aqui das outras funções. Eu acho que eu vou fazer o do... vamos fazer o do filtro de média móvel. Deixa eu fazer o upload de todas as figuras aqui. Bom, pessoal, eu já fiz aqui o upload de todos os arquivos lá em relação à média móvel, né? Que vocês vão obter aqui, tá? Então são 5 arquivos, né? E vamos ver o que tem aqui nesses arquivos, tá? A gente vê aqui que tem a função do sonar aqui, tá? Aqui os dados, provavelmente vai usar o load aqui. Vamos testar aqui, load sonar out, né? Tem que colocar entre aspas, eu acho. Isso. Aí a gente já percebe que foi carregado os dados sonar aqui, tá? O que ele faz aqui nos dados do sonar? Então, ele usou realmente a função load, né? E depois ele só vai lendo esse vetor aqui que vai ser criado, ó. Ele vai lendo à medida que você captura. Então, ele fez o get sonar aqui, é exatamente isso, né? E aqui ele implementa o K aqui dentro da função, tá? Usando persistência, etc., como a gente tinha falado anteriormente. Ele implementou aqui o filtro de média móvel, né? Com valor previous aqui, né? E dividido por n aqui, que é a quantidade de média que a gente quer, né? É valor 10, tá? Então ele implementou exatamente a função lá dos nossos slides, né? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui pra gente esse filtro de média aqui, a expressão final. Pessoal, então aqui está a expressão do nosso filtro de média, né? É exatamente essa equação aqui dividida por n, né? Então voltando aqui para o nosso Octave Online, é exatamente essa expressão que a gente implementou aqui, tá? Ele fez alguma outra configuração aqui ou alguma outra implementação, tá? Que pode ser um pouquinho mais interessante aqui. Depois tem que dar uma olhadinha aqui a qual alteração que ele fez, mas acho que é uma simplificação aqui, talvez para melhorar a implementação, tá? Alguma outra implementação um pouquinho diferente aqui. Vamos ver o resultado então, né? Então aqui a gente tem o resultado do filtro de média, né? Então a gente percebe aí que o sinal ruidoso. Vamos ver se muda alguma coisa para o filtro passa baixa, tá? Eu vou fazer a mesma operação aqui e carregar todos os dados, tá?
Pessoal, então aqui eu já carreguei o filtro passa baixa, tá? Utilizando o mesmo ambiente aí do filtro de média, só para a gente ver se a gente consegue achar alguma comparação, tá? Aqui ele definiu um alfa de 0.7, né? Então aqui vai ter pesos diferentes, a gente já sabe. Então a ideia é que isso aqui fique mais preciso, né? Quando chegar a esses valores. A gente vê pouca diferença aqui, né? A gente recomendo depois para vocês fazerem alterações desses valores aqui, né? Se pôr valores mais altos aqui, vamos ver o que acontece aqui com o filtro de passa baixa. Acho que eu tenho que salvar aqui, não sei se eu salvei. Salvar aqui. Na verdade, tá vendo bem pouca diferença aí, né? Vamos ver aqui. Vou colocar um valor bem mais próximo de 1 aqui. Agora sim a gente verifica que o sinal filtrado está bem mais suave aí, né? Vamos alterar, colocar um valor mais baixo aqui. Isso, 0.5. Então ele fica bem mais ruidoso aqui, ele acompanha mais o sinal, né, medido, né? Bom, pessoal, aqui façam as alterações aqui para ver, né, qual que é o valor que vocês acham mais adequado, tá? E que acompanhe melhor esses valores aqui de filtragem, tá? Deixa eu colocar o valor de 0.7 que a gente tinha visto. Opa. Isso, né? Então aqui ele acompanha bem o sinal. E vamos rodar o filtro de média de novo aqui. Eu estava olhando a referência alterada aqui. Isso, ó. O filtro de média você vê que ele fica bem mais suave aqui e o passo abaixo ele tende a atender melhor ao sinal, né? A gente consegue configurar essa opção aí de acordo com os parâmetros que a gente escolhe, né? Então ele fica bem mais realista ao dado imediato aqui, né? Bom, pessoal, seria isso. Façam os testes aí e qualquer dúvida coloquem lá no fórum de perguntas, ok? Obrigado.